Eu não posso ver o louvor, a Vanessa. Não dá nem para olhar. É um facho subindo assim, a gente vai. Amém? Bem, vamos lá. Meus amados irmãos, depois de saborearmos a Aline e a Gana, aquelas lições que tomamos do Senhor no sermão do cenáculo, porque paramos um pouco para tratar do sermão do cenáculo durante 3 ou 4 domingos, quando o Senhor reuniu seus discípulos na última ceia e deu lições maravilhosas. Agora voltamos também ao outro sermão, ao Sermão do Monte, quando ele também reuniu seus discípulos para ministrar sabedoria e a palavra. E o Senhor Jesus Cristo, naquele sermão, nós estamos exatamente no momento em que ele faz ilustrações, exemplos, ele faz o que nós estamos chamando de antíteses, para mostrar como a palavra de Deus, como a lei, como os mandamentos foram deturpados e contaminados pelos escribas e fariseus a tal ponto que ele olhou os mandamentos de Deus e não os reconheceu como mandamentos e disse: são doutrinas de homens. Tamanha contaminação. E para isso, para trazer o real, o verdadeiro significado do que está na palavra, ele usou 4 princípios básicos que nós estudamos aqui e que, a seu tempo, quando for necessário, vamos repetir. Para aqueles que fazem teologia, eu pelo menos conheço uma pessoa que faz, ou aqueles que estão acompanhando o estudo, quero dizer que a primeira antítese foi tratada no dia 16 de maio. A questão do homicídio, sobre o 6º mandamento. Essa foi a primeira parte. E concluímos a segunda parte no dia 30 de maio. O outro domingo. Então hoje, nós vamos entrar na segunda antítese, sobre o 7º mandamento, a questão do adultério. E essa questão é tão séria que, antes de tratá-la, nós precisamos abordar um assunto que é dos mais importantes na Bíblia. E o texto que vai nos inspirar esta manhã está em Romanos, capítulo 7, versículo 13. Romanos, capítulo 7, versículo 13. Vou esperar que todos cheguem lá. Hoje temos muitas passagens, então vou precisar da sua rapidez. Romanos capítulo 7, versículo 13, diz assim, eu vou explicando. Acaso o bom se me tornou em morte? Esse o bom que ele está falando é o mandamento. São os mandamentos. Acaso os mandamentos, que são bons, viraram morte para mim? Ele disse, não, de modo nenhum. Pelo contrário, não foi o mandamento. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, quer dizer, por meio do mandamento, por meio do que foi dado por Deus, causou-me a morte. Por que causou-me a morte? Porque eu não sabia que estava pecando, até ele me mostrar como eu deveria andar. Quando ele me mostra o mandamento que é bom, eu descubro que sou pecador, e o salário do pecado é a morte. Então, ele faz esse raciocínio.
por meio de uma coisa boa, quer dizer, a lei e o mandamento, causou-me a morte, a fim de que... Agora, eu gostaria que a igreja entendesse bem esse finalzinho. Pelo mandamento, aqui, o que está falando é falando do pecado. Então, tem uma palavra oculta aqui. O pecado, porque ele está falando lá em cima. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento, o pecado... Você pode ler comigo agora? Se mostrasse, você pode ler comigo? Se mostrasse, a igreja pode ler alto comigo? Se mostrasse sobremaneira maligno. O assunto é a graça e a verdade. O tema é o Sermão do Monte. Mas o título é A Extrema Malignidade do Pecado. E eu queria a sua atenção total hoje. Total. Não se deixe distrair. Mantenha, porque o Senhor está trazendo essa palavra de volta hoje, nesse domingo, por nossa causa. E eu começo recordando... Vem em Mateus 5. Começo recordando a primeira antítese para ler a segunda. Olhe bem, em Mateus 5, capítulo 5, versículo 21, o Senhor está dizendo: ouviste que foi dito aos antigos. A primeira afirmação dela é o que está sendo ensinado pelos escribas e fariseus. Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Aí ele então se contrapõe um argumento, aqui que está a contratese, a tese é o que foi ensinado, e aqui a contratese, a antítese, o Senhor diz, eu porém vos digo. E aí começa a dizer que quem se irá também matou. Aquele que deu um insulto ao irmão também matou e está sujeito ao julgamento. E quem chamar e quem xingar, tolo, louco, também estará sujeito ao inferno. E aí, o Senhor começa a fazer um raio-x da verdadeira palavra de Deus, do que exatamente o mandamento quer dizer, e não aquilo que está sendo entendido de acordo com o ensino dos escribas e fariseus. E daí, nos outros versículos, ele ensina o que fazer se alguém caiu nesse pecado. Isso daí nós já estudamos em duas partes. Hoje nós vamos começar aí, capítulo 5, versículo 27, do adultério. Mas eu estou antecipando, formando um alicerce para que a gente possa caminhar sobre ele. E o Senhor diz no versículo 27, ouvistes que foi dito, quer dizer, o que está escrito, o que disseram, o que ensinaram, não adulterarás. Aí ele forma uma antítese. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, fale intenção impura, no coração, diga no coração, já adulterou com ela. Então, agora vamos formar um conceito aqui, para que você nunca entenda a palavra de Deus de maneira superficial e que possa ser enganado pelo inimigo ou pelos costumes. Porque os escribas e fariseus conseguiam enganar naquela época, porque o ensino deles reduzia o mandamento. Reduzia a quê? Reduzia ao ato físico. Entenda, quando os escribas e fariseus diziam não matar, se a pessoa não tivesse esfaqueado, degolado, feito morto mesmo alguém, fisicamente, eles se consideravam inocentes.
E o Senhor Jesus, eu porém vos digo, a morte no coração, quando você olha para alguém e deseja o mal, já entrou no mandamento. Esse ensinamento é a mesma, vem com o mesmo propósito na questão do adultério. Os escribas e fariseus, eles ensinavam que se não houvesse o ato sexual, se não houvesse a conjunção carnal, se não houvesse o ato físico, não havia adultério. Eles reduziam o mandamento. É por isso que o Senhor vem com uma antítese, para que eles não se julguem inocentes diante do mandamento, porque eles estão reduzindo a letra da lei, a forma da lei, mas o Senhor veio para interpretar o conteúdo e o espírito da lei. Porque, como ele mesmo inspirou o Espírito na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, ele disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu vou recordar o primeiro princípio básico aqui. Se você não estava, você vai saber. E se você estava, você vai recordar. Esse princípio básico diz assim, quando você ler a palavra, quando você ler o Evangelho, quando você for interpretar, estiver estudando alguma coisa, o que mais importa é o conteúdo, é o espírito, é o que a palavra está querendo dizer, e não somente a forma, a letra escrita. Isso vale para tudo, para o Evangelho, para toda a Bíblia. Serve para que você faça uma correta interpretação do Evangelho, da Bíblia toda, e isso é muito fácil de ser comprovado. É muito fácil. Vamos aos mandamentos? Onde estão os mandamentos? Onde é que estão os mandamentos? Aonde? A igreja sabe? Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Olha, hoje você vai sair daqui amando os mandamentos. A igreja da graça plena vai sair amando os mandamentos e saber da importância deles. Êxodo, capítulo 20. Apesar do tempo, apesar de homenagem que vai haver, apesar de tudo hoje correr com mais lentidão, eu não posso sacrificar a palavra. Então, e não posso passar por cima de coisas que o Espírito me mostra para trazer para vocês. Eu estou no capítulo 20, os 10 mandamentos, e eu não vou deixar barato para mostrar a vocês como os 10 mandamentos foram adulterados. Já começa por aí. O primeiro mandamento está no versículo 3. O que está escrito? A igreja pode ler alto, por favor? Não terás outros deuses diante de mim. Deu uma parada já. Não é a mesma coisa que amar a Deus sobre todas as coisas. Não é. A igreja tradicional católica nos ensinou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu posso idolatrar uma bateria, uma pessoa, um amor, uma igreja, um pastor, alguém, desde que eu ame Deus acima dessa idolatria. Mas aqui o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Nenhum. Há só um Deus. Quem entendeu? Diga aleluia. Há um só Deus. Deus não aceita outro Deus, outro ídolo. Veneração, adoração, não existe, não pode, não terás outros deuses diante de mim. Somente Ele é digno de louvor e de adoração. Agora nós vamos ver
que era muito fácil dos escribas e fariseus, se tivessem prestado atenção aos mandamentos, perceber que não pode ficar no ato só, de matar ou no contato sexual para ser considerado infração ao mandamento. Por quê? Porque no versículo 17 está escrito, não cobiçarás. E não cobiçar é muito mais do que praticar. Cobiçar é desejar. Cobiçar é um sentimento, ambicionar, uma intenção, um desejo de ter aquilo que pertence ao outro. Então está claro que o mandamento, interpretado pelo Senhor Jesus, tem que ser interpretado assim, no conteúdo e no espírito, e não somente na letra da lei. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, meus amados irmãos, por trás da letra, por trás do mandamento está o coração, está a intenção. É por isso só que a obediência à letra não basta. Ela é necessária, mas não é suficiente. É necessário obedecer à letra. Como é? Não matar, não esfaquear, não adulterar com o ato físico. Mas é mais que isso. É não desejar o mal e não desejar o que pertence a alguém. Seja coisa ou pessoa. Então, é preciso, um comprometimento do coração, uma adesão do coração. Porque quando você adere de coração ao conteúdo, você se ajusta à vontade de Deus. Isso é que faz toda a diferença. Quem não percebe isso, na hora da ceia, quando a palavra vem, examine-se a si mesmo. Ninguém acha que você não tenho nem saído, quanto mais cometido isso. Mas em casa pode ter acontecido tanta coisa no coração. Depois os psicólogos sabem o que aconteceu. Então, às vezes a pessoa, por não ter praticado atos maus, se julga inocente. Da mesma forma que por ter praticado atos bons, se julga ao máximo. E o apóstolo Paulo, ele foi informado antes de nós dessa visão que o Senhor estava dando. Vamos voltar a Romanos 7. Lá, a partir do versículo 7, eu vou colocar algumas palavras aqui para que você fique mais claro. E você, quem sabe, possa entender melhor. Romanos 7, 7. O título que está aí, qual é, igreja? A lei e o pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? Que absurdo, né? De modo nenhum. Agora preste bem atenção. Mas eu, Luiz Eduardo, Lívia, Madeira, Nilde, Medeiros, Glênia, Vanessa, Iagana, Valéria, eu não teria conhecido o pecado se não fosse dito pela lei, senão por intermédio da lei. A lei é que mostra o que não pode. Pois não teria eu conhecido o quê? A cobiça. Olha o que Paulo está falando, o desejo proibido. Olha, ele não está falando em ato, ele está falando de coração, de desejo. A cobiça, a concupiscência. Eu não teria conhecido isso se a lei não dissera, não cobiçarás. Então Paulo já tinha fotografado o que estava dentro, o conteúdo, o espírito da lei. Por isso ele está falando da cobiça que fica no coração das pessoas. Versículo 8. Mas o pecado, esse pecado essa natureza pecaminosa que eu herdei do Éden, me permitam ir colocando coisas para que fique um pouco mais claro.
o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, quer dizer, quando o mandamento apareceu e disse o que era ruim, despertou em mim toda sorte de desejo de fazer o que era ruim. Porque sem lei está morto o pecado. Claro, o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei. Quem entendeu tudo até agora, diga aleluia. Muito bem. Então a lei expôs totalmente o que está no coração corrompido do homem. Versículo 9. Outrora, sem lei, eu vivia antigamente, não tinha mandamento, eu vivia legal, pensando que estava assim com o Senhor. Mas sobrevindo o preceito, o mandamento, reviveu o pecado, aí eu descobri que estava em pecado e eu morri. Por quê? Ao saber que está em pecado, o que me resta é a morte eterna, separação eterna de Deus. Versículo 10. E o mandamento que me fora para a vida, para mostrar como eu deveria viver, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o homem sempre vai fracassar na tentativa de guardar os mandamentos por si mesmo, por sua própria força, porque cada um de nós já está corrompido e contaminado, e quem não receber a presença constante, o selo do Espírito, o Senhor sempre presente, não vai conseguir. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 11, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. 12, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é bom, santo, justo e bom, tudo que Deus fez é bom. Versículo 13, onde nós colocamos como texto base. Agora, o mandamento que é bom se tornou, por acaso, em morte? Ele diz, de modo nenhum. O que acontece é que o pecado, para revelar-se como pecado, por meio do mandamento, uma coisa boa, causou-me a morte. Agora preste outra vez atenção, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente maligno. E eu aqui paro e peço outra vez a sua atenção, porque o que o mandamento está mostrando é o âmago, é o essencial, é o cerne da questão, que é a extrema malignidade do pecado. A extrema malignidade. Aqui está o propósito da lei. Para mostrar duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que o pecado é extremamente maligno. Oposto a Deus. Confrontando Deus. Tomando conta das pessoas para que eles fiquem afastados de Deus. Desobedientes a Deus. E, em segundo lugar, a nossa incapacidade de aderir de coração à vontade de Deus, sem que Ele venha fazer morada em nós. Ficou claro, igreja? Amém? Aleluia? Estou vendo o silêncio da igreja. Eu sei que a igreja não gosta de ouvir sobre a doutrina bíblica do pecado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nem eu gosto de pregar sobre isso. Não é gostoso, mas o Senhor considera urgente e necessário. Urgente e necessário. Porque ou você se conforma com o pecado, ou você fica no rol de várias igrejas onde o pecado é uma coisa comum, ou você descobre que foi retirado do mundo para se apartar do pecado e caminhar no sentido da santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E aí você vê os dois caminhos e vê o que é necessário. A palavra de Hebreus 12, 14 diz: seguis a paz com todos
essa não é tão difícil assim. É difícil, mas nem tão difícil. Aí ele disse, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, não se deixe enganar. Não se suba numa árvore, faça como os bons fuzileiros faziam, faça um giro ao horizonte, veja onde você está. Descubra onde você está. Você está vivendo num mundo que é comandado como marionete pelo maligno. Então, tudo que é ensinado pelo Estado brasileiro, pelo Estado europeu, de qualquer um deles, de qualquer lugar, o império é satânico. O que ele vai ensinar? Ele vai ensinar desde o início a doutrina do maligno, em oposição à palavra de Deus. E para quem ainda não se convenceu de que o pecado é extremamente maligno, que ele foi perpetrado por Satanás em pessoa, que ele, como anjo rebelde, implantou isso para afrontar Deus. Para aquele que pensa que o pecado é uma coisa à toa, e não o coloca do lado do demônio, eu quero lhe fazer uma pergunta, se você puder, responda. Vou fazer uma pergunta, queria que você pensasse. Por que Jesus precisou morrer na cruz? Precisou. Por quê? Porque ele sabia de antemão, desde a fundação do mundo, de tudo o que ia acontecer. Se despojou, estava com o Pai, era um com o Pai, e então tomou a nossa carne para vir aqui. Por que ele precisava morrer? Porque ele, sabendo que aqui, fazendo milagres e tal, cercado de discípulos, que ele iria ser traído, se ele fosse lá, seria julgado por um sinédrio corrompido. O sinédrio é o STF de lá. Eu quero falar, era o supremo órgão de julgamento doutrinário, religioso, judeu. Então, corrompido porque queriam matá-lo. Já tinham determinado matá-lo antes de ouvi-lo, antes do julgamento. Ele sabia, o Senhor Jesus, que seria chibatado, torturado e, por final de contas, envergonhado, e depois o cravariam na cruz. Porque ele foi, porque ele teve que ir. Por que quando os discípulos estão dizendo assim, que ele era isso, que era aquilo, que era outro, e então ele diz assim, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse, Pedro, tu és abençoado, que foi meu Pai que te revelou isso. Então, naquele instante, em seguida, veja o que aconteceu em Mateus 16, versículo 21. Essa passagem que eu falei está lá no versículo 18. 16. Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado Simão, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai está nos céus. Está bem?
Então, no 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, igreja, leia comigo, que lhe era necessário, não era opcional, era necessário seguir para Jerusalém, e era necessário sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e era necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Quando Jesus, então, anuncia o plano do Pai para a salvação, Pedro, aquele que dissera, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele diz, no versículo 22, e Pedro chamando à parte, Senhor, vem aqui, vamos ter um papo, uma conversinha aqui. Começou a reprová-lo. Pedro reprovando Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. É isso de modo algum vai te acontecer. Mas Jesus, que não se prende à letra, mas ao Espírito, no versículo 23, diz, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda, Satanás. Não é Pedro não, é Satanás. Acabara de falar por revelação do Pai, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E agora, como não era, o Espírito Santo não residia nele, ele estava à disposição, e Satanás vai e lança a seta. E Pedro diz, não, Jesus, não precisa fazer isso não, isso não vai te acontecer. Jesus identifica e diz, vai para trás, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Eu volto a perguntar, por que era necessário? Por que era necessário? Porque Jesus, a última coisa dessa pergunta, quando ele vai ser preso, então um discípulo saca da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo repreende e diz, espera aí um instantinho, você não sabe que se eu quisesse, poderia pedir ao Pai, e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Uma legião romana, naquela época, eram 6.100 homens e 726 cavalos. Uma legião. 12 legiões seriam mais de 73 mil anjos e mais de 8 mil cavalos. O Senhor está dizendo, se eu quisesse sair dessa, eu sairia, mas eu não posso sair. Era necessário. Então, meus amados irmãos, a única resposta porque Jesus tinha que morrer é porque não havia um preço mais barato para pagar pelo estrago do pecado, pela extrema malignidade do pecado, senão, como diz 1 de Pedro, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Essa é a extrema malignidade do pecado e não vamos brincar com o pecado. O próprio Senhor Jesus, faço a exegese, a interpretação assim, baseado no princípio básico de não me prender à letra, mas ver o espírito, o conteúdo. Naquele momento que o Senhor está no Getsemane, os discípulos dormiram e ele estava só, a alma angustiada, tristeza, depressão, sua, sangue. É um negócio tremendo, porque não é por medo de ser morto, açoitado, não é isso. É porque ele nunca havia se separado do Pai. Era um com o Pai, estava com Deus,
era Deus, o Espírito se movia nele, os 7 Espíritos de Deus, e no momento que ele estivesse na cruz, recebendo o seu e o meu pecado, quando o pecado do mundo caísse sobre Jesus, o Pai se afastaria dele, e ele gritaria: por que me abandonaste? É por isso que ele não queria passar por isso. E ele, Jesus, faz o último apelo: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas o Pai não afastou porque era necessário. Então nós concluímos, meus amados irmãos, que a extrema malignidade do pecado tornou esse sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, absolutamente necessário, absolutamente essencial. Somente o holocausto do Cordeiro de Deus poderia pagar, justificar e reconciliar o pecador com Deus, e mais nada. E é por isso que quem pretende obter paz com Deus mediante fazer coisas, por boas obras, está rejeitando este sacrifício, porque é só por meio dele que nós somos reconciliados com Deus. Não há outro caminho. Infelizmente, muitas igrejas estão cheias de pessoas não convertidas. São só membros, são só adeptos. E é por isso que são pessoas abertas ao inimigo. São pessoas à disposição do inimigo. São pessoas problemáticas. São pessoas que causam dissensão. São pessoas que causam confusão dentro da igreja. São lobos em pele de cordeiro. Não estão convertidas. Porque, irmã Dalva, o evangelismo que essas pessoas receberam não foi bíblico, não foi autêntico. Virou um hábito, um clichê, um costume. O pessoal eu não estou dizendo o nosso, mas de um modo geral do evangelismo, se virar para uma pessoa não convertida e fazer aquele convite maravilhoso e gracioso: venha para Jesus, Jesus te ama. Que coisa! E o que acontece? Ao pecador, sem que ele tenha a consciência do seu estado de morte, do seu estado de rebelião contra Deus, de estar sendo condenado pelo mandamento que é bom e justo, mas que lhe leva à morte porque ele não cumpre, é oferecido um Jesus amigo que vai lhe dar vida nova e vai lhe dar prosperidade. Esse é um evangelismo antibíblico. Antibíblico. Faltou o principal. Qual é o principal? A convicção do pecado. Qual é o principal? A certeza de que a pessoa sem a conversão, sem se entregar a Jesus, terá a morte eterna, vai para o inferno. Faltou o quê? O principal, o arrependimento. Sem isso, não é evangelismo, é tudo menos evangelismo. E o evangelho não está ali. Quem está entendendo, diga aleluia. Prepare os dedos, eu vou ver 10 passagens bíblicas agora, porque nós temos muito tempo até o culto da noite. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, eu vou ler rápido, para pelo menos dar para almoçar. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, é chegado, e o reino de Deus está próximo. Jesus está pregando o evangelho, hein? Arrependei-vos
e crede no Evangelho. Marcos 6, versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Pule para o versículo 12. Então, saindo eles, pregaram ao povo, o que a igreja? Que se arrependesse. Não é, venha para Jesus, ele é bonzinho, um amigo, vai te dar prosperidade, vai te livrar do Covid, vai fazer isso, vai fazer... Não é isso. E aí eles expeliam demônios e curavam numerosos enfermos indo com ele. Lucas 13, versículo 1. Lucas, capítulo 13, versículo 1. Eu vou pular o 1 e 2. O 3 diz assim, falando dos galileus, que eles julgavam mais pecadores que os outros. Jesus disse, eles não eram. Não eram mais pecadores que os outros. Eu vou afirmo, 13:3. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador, o que, igreja? Que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam arrependimento. Lucas 24, 46 e 47. E lhes disse, está escrito, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Atenção, igreja, versículo 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Evangelismo prega arrependimento. Atos 2, 37. Atos 2, 37, depois que Pedro faz aquela pregação e esfrega no rosto dos judeus o versículo 36. Em Atos 2, 36, Pedro diz assim, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37, ouvindo eles estas coisas, coração doeu, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? O que perguntam? Quando pergunto a vocês, moradores de rua, aqueles a quem vocês pregam, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está tudo aqui. Nós temos que buscar a verdade na Bíblia e não como as igrejas estão fazendo, como é o hábito, como é o costume, como é o clichê. Atos 17, 30. Atos 17, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, quer dizer, antes dos mandamentos. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, o que a igreja? Se arrependam. Atos, capítulo 20, versículos 20 e 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus quanto a gregos, quer dizer, a judeus e a gentios, o arrependimento
arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Penúltima passagem desta leva, 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora me alegro, igreja, eu vou me unir agora a Paulo. Se eu tiver feito você ficar triste, tá? Meu objetivo hoje era esse. Deixar você triste. Eu vou me unir a Paulo e vou dizer o que está em 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Agora me alegro, não apenas porque vocês ficaram tristes, porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, não é segundo o homem, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Essa tristeza que o Senhor está trazendo pela palavra, o reconhecimento, é uma tristeza, segundo Ele, para arrependimento. 2 de Pedro 3,9. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo, quer dizer, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão o que a igreja? Que todos cheguem ao arrependimento. Eu vou em direção à conclusão dessa primeira parte, mostrando, depois da extrema malignidade do pecado e a necessidade da morte do Filho de Deus, eu vou mostrar como é que o evangelismo bíblico deve ser ministrado, segundo a palavra de Deus, em 4 passos. Está sendo gravado, Marquinhos? Eu ofereço uma cópia ao evangelismo da Igreja da Graça Plena. Primeira coisa, comece a pregação pela exigência da lei. Você está na graça, o não convertido não. Você está na graça, o não convertido não. Para ele está o mandamento da lei. Comece mostrando as exigências do mandamento da lei, para conscientizar a pessoa de que ele está em desobediência, da verdade que o Senhor diz, que ele anda segundo o príncipe deste mundo, a potestade do ar, que ele anda sujeito ao mundo, às concupiscências, ele anda de acordo como o diabo quer. Mostre a ele o mandamento, como é que deveria andar, porque ele anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É a primeira coisa que você deve fazer. Confronte o pecador com a santidade de Deus expressa nos mandamentos. Vou repetir. Primeira coisa para evangelizar: confronte o pecador, o modo de vida dele com a santidade do mandamento, como ele deveria andar. Segundo, informe as consequências espirituais deste estado de pecado. Olha, você está vivendo assim. Deus estabeleceu isso. Então, você está no caminho contrário de Deus. O que vai acontecer com você? Inferno. Morte eterna. Separação de Deus. Se você continuar desse jeito, é morte eterna.
Você está sendo considerado por Deus filho da ira. Mostre que se ele morresse assim, iria para o inferno. 3 passagens. Salmo 9:17. Salmo 9:17, eu estou cada vez mais rápido. Mas não quero abreviar o conteúdo da palavra. O presente para os pais está saindo agora. O presente para os pais, aqueles que são responsáveis perante Deus pelo seu lar. Este é o presente de Deus para o Dia dos Pais. Receba. Salmo 9, versículo 17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Não. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele, olha para cá. Aquele é o Pai. Temei aquele, o Pai, que pode fazer perecer no inferno, no Geena, tanto a alma como o corpo. Então, a primeira coisa, eu vou recapitular. Confronte o pecador com a santidade de Deus, mostrando os mandamentos. Segundo, diga para onde ele vai, do jeito que está. Quem evangeliza, por favor, não tente convencer a pessoa. Não tente apelar para o raciocínio, para a lógica, de que ele vai fazer um grande negócio indo para Cristo. A palavra lançada não é para convencer, é para converter. Não tente humanamente convencer as pessoas, ou a palavra faz isso, ou não é eleito. Observe o ministério de Jesus. Jesus, na hora que as pessoas vinham, ele, longe de tentar convencer, ele parecia que fazia o contrário. Tem certeza? Eu vou ficar ao teu lado. Tem certeza que é isso que você quer? Você acha que vai conseguir? Olha, não é fácil não, todo mundo tem onde botar a cabeça, o filho do homem não tem onde botar. Tem certeza? Está preparado para negar-se a si mesmo, a sua vontade de tomar a cruz e me seguir? Hein? Não era tentando convencer, não. Jesus parecia que estava fazendo ao contrário. 3 passagens, Mateus 8, 19 e 20. Mateus 8, 19. Então, aproximando-se dele, o escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis, aves dos céus, mas o filho do homem não tem de reclinar a cabeça. Não vai ser fácil, não é confortável, não vai ter, você não vai ser popular. É possível que você tenha que romper a amizade com muitas pessoas. Vai custar alguma coisa me seguir. Está preparado? Entende a posição do Evangelho e entende o que o clichê diz por aí? Mateus 19, versículo 16. Mateus 19, versículo 16. Tem aquela história do homem rico, não é? E Jesus, então, o testou, dizendo no versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Então,
o jovem pensou que cumpria todos os mandamentos, mas ele não cumpria o primeiro. Ele tinha outro Deus na frente de Deus. Ele tinha a sua vida, o seu tesouro. E Jesus está alertando. Mateus 16, versículo 24. Então disse, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, ser meu discípulo, que é isso que está escrito, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, o terceiro e penúltimo dos passos. O primeiro é confrontar o pecador com a santidade de Deus do Evangelho, do mandamento. O segundo é dizer para onde vai se continuar assim. O terceiro é dizer que ele precisa reconhecer no seu coração em que o estado que está vivendo é um estado de confronto com Deus, é inimizade com Deus, e ele então, nessa situação, ele precisa se arrepender. Esse é o terceiro ponto, levar o pecador ao arrependimento. E o quarto e último é mostrar que houve alguém, para ter fé nesse alguém, a fé em Cristo Jesus, que sofreu toda a punição que ele merece, ele pecador. E ao reconhecer isso, ele então consegue o único meio de se reconciliar com Deus, porque a justiça de Deus pela afronta da malignidade do pecado só é satisfeita no sacrifício substituto de Cristo, porque está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, diga Jesus Cristo. Eu vou repetir, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo. Ele, diga o Pai, o fez pecado por nós, quer dizer, ele tomou sobre si os nossos pecados, para que nele, somente em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Igreja, você entendeu tudo? Dê um aleluia. Duas passagens, Isaías 53. Não vá embora, hein? Não deixe o presente pela metade. Isaías 53. Esse é o melhor que você vai receber nesse dia. Versículo 4, aqui está a prova da punição substituta. Também você tem que mostrar isso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou. Nós pensávamos que ele aqui era o aflito, o ferido de Deus, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele estava no nosso lugar, ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelo nosso pecado, pela nossa extrema malignidade do pecado, e o castigo que nos traz a paz, que nos reconcilia com Deus, estava sobre ele. E foi pela punição de Cristo que nós fomos sarados. E era necessário, e não podia deixar de ser assim. Romanos 10, 8. Você pode terminar o evangelismo fazendo esse apelo, depois que seguir todos os 4 passos. Romanos 10, 8. Porém que se diz, a palavra de Deus, está perto de ti, na tua boca. É a confissão do arrependimento, a declaração de fé, está à sua disposição, se estiver no seu coração, na sua boca e no seu coração. De acordo, isto é, com a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca, meu amigo, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu vou pedir a você agora, ao finalizar, tenha mais 1 minuto de paciência, feche os seus olhos e
Abaixe ligeiramente a sua cabeça, por favor, só para a gente pensar um pouco. Muitas pessoas perderam entes queridos nesse ano e meio, por todos os motivos, Covid e mais 1053 motivos. E antes disso, e depois disso, continuará acontecendo. Nós iremos a vários funerais, até que alguém irá ao nosso. E todas as mortes de todos os cemitérios do mundo demonstram que a morte física, que é figura da morte espiritual, demonstra a extrema malignidade do pecado. E a morte, essa morte eterna, só pode ser vencida pela morte do Filho de Deus, pela morte substituta no nosso lugar, pela punição substituta, no lugar daqueles que se arrependem e creem em Jesus. Meu irmão, continuaremos, se Deus quiser, se Ele aprovar, a segunda parte no dia 29 de agosto, domingo de manhã. Por ora, rejeite o pecado. Ele é maligno. Aquele pecado que você tem dificuldade em superar, ele está virando habitual. Desfaça-se imediatamente do pecado. Ele é do maligno. Reconheça o perigo e evite as ocasiões de pecar. Sobretudo, guarde o seu coração. Porque é no coração que se cumpre os mandamentos, é no coração que se anda de acordo com a vontade de Deus, é no espírito, no conteúdo, é no coração que nós aderimos ao Senhor, é com Ele, com o coração que nós estamos unidos ao Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Assim o Espírito transmitiu à sua igreja. Glória a Deus.